Oi, Pro, sou Giovana Vitória e vou estar fazendo o trabalho que fala sobre o livro Quincas Borda, de Machado de Assis. Bom, vamos começar então pelo resumo. Após a morte de Quincas Borda, que é narrado no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, a fortuna herdada por ele foi deixada para o seu amigo Rubião, que é professor de Barbacena, que é a cidade onde o filósofo morava. O dinheiro vem acompanhado do compromisso de cuidar do cachorro, que também era chamado de Quincas Borda. Subitamente enriquecido, Rubião se muda para o Rio de Janeiro e já na viagem conhece o casal Sofia e Cristiano Palha, que se comprometem a apresentar-lhe a corte e cuidar para que ele não seja alvo de aproveitadores. De fato, Sofia e Cristiano logo incluem Rubião em seu círculo de amizades. Com a convivência nasce o interesse de Rubião pela bela Sofia. Ela logo percebe a paixão que provoca, utilizando-se disso para envolver ainda mais o milionário. Acreditando-se correspondido, Rubião se declara amada durante um baile. Sofia comenta com o marido a ousadia do convidado, mas Cristiano tenta diminuir a ira da esposa, comentando que já devia muito dinheiro a Rubião. O marido ainda sugere que ela alimente aquele sentimento, para que eles possam continuar a explorar o pobre milionário. Frustradas as suas tentativas amorosas, Rubião decide deixar o Rio de Janeiro. Cristiano fica preocupado com a notícia que o afasta da sua principal fonte de renda. Por isso, insiste com o amigo para que fique acenando com os futuros encontros com Sofia. Acompanha-o nessa tentativa certo Camacho, político que também tira vantagem da bondade e ingenuidade de Rubião. Convencido, este decide permanecer no Rio de Janeiro. Rubião e Cristiano se tornam sócios em uma importadora, Palicia. Com o tempo, o capitalista passa a administrar os bens e a fortuna do mineiro. A condição de vida do casal Palha melhora aos olhos vistos. Rubião continua a frequentar-lhes a casa. Passa a sentir ciúme crescentes do jovem Carlos Maria, que dirige gracejos a Sofia. Atingindo o estado de desespero, Rubião chega certa vez a gritar com Sofia, insinuando o adultério. A mulher contorna a situação e prova sua inocência, posteriormente confirmada com o casamento de Carlos Maria com Maria Benedita, prima de Sofia. Cristiano rompe a sociedade com Rubião, alegando a necessidade de desligar-se da empresa a fim de capacitar-se a assumir cargos no sistema financeiro. Na verdade, já estabelecido, Cristiano quer continuar a conduzir sozinho os seus negócios. Sofia também se afasta de Rubião, recusando seus insistentes convites para o passeio. Enlouquecido de desejo, Rubião visita Sofia, mas a encontra de saída. Quando ela sobe na carruagem que a espera, ele também entra, baixando em seguida as cortinas. Mais uma vez, declara-se a ela, desta vez acrescentando ser Napoleão III e ela, sua amante. Sofia percebe a demência de Rubião. Logo a notícia se espalha por toda a cidade. Seus delírios se acentuam à mesma proporção em que seu patrimônio diminui. Por insistência de amigo, os Palhas assumem a responsabilidade de cuidar do doente. Como primeira providência, transferem-no para uma casa mais humilde. Os acessos de loucura continuam e Rubião acaba internado em um hospício. Rubião foge e, acompanhado do cão, retornam a Barbacena. Ninguém os recebe e os dois acabam dormindo na rua. No dia seguinte, Rubião morre, ainda acreditando ser um imperador francês. Bom, e agora eu vou estar falando também dos personagens da obra Quincas Borda. Temos a Angélica, que ela é a comadre de Rubião. Temos Carlos Maria, que é o amigo de Rubião. Deolindo, que é o menino salvo por Rubião. Doutora Fernanda, que é a prima de Carlos Maia. Doutora Maria Augusta, que é a tia de Sofia.
o Dr. Camacho, que é um amigo de Rubião. Temos também a doutora Tônica, que é a filha do Major. Temos o Freitas, que é o amigo de Rubião. Temos a Maria Benedita, que é a prima de Sofia. Tem também a Maria da Piedade, que é a irmã de Rubião. Tem o Palha, que é o marido de Sofia. Tem o Quincas Borda, que é o cão. E tem o outro Quincas Borda, que é o filósofo. Tem o Rubião, que é o protagonista. Tem também a Siqueira, que é o major. Tem a Sofia, que é a esposa de Cristiano Palha. E também, por último, o Teófilo, que é o marido de doutora Fernanda. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o autor. Machado de Assis está definitivamente associado ao realismo brasileiro. E com razão, a busca da verdade era um dos traços mais marcantes tanto da escola quanto de sua obra. Para os realistas, essa verdade poderia ter alcançado por intermédio dos recursos da ciência, do determinismo, do positivismo e do evolucionismo. No entanto, Machado foi além, questionando até mesmo os fundamentos realistas. Bom, e agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a importância do livro. Quincas Borda não é um romance mais conhecido de Machado de Assis, posto disputado por Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro. Diferente do que acontece nessas obras, o narrador aqui se apresenta sob o foco da terceira pessoa, mas nem por isso deixa de haver o mesmo questionamento da verdade que caracteriza o autor. Agora eu vou estar comentando um pouco sobre o período histórico. A segunda metade do século XIX é um momento de transformações profundas na sociedade brasileira. Sua diversificação abre novas oportunidades, ampliando horizontes. Da mesma forma, segundo a sugestão do romance, também surgem novas falcatruas e novos enganadores. São os ladrões de sempre, mas agindo com sutileza maior. O narrador também especifica apenas alguns anos, como 1844, que é o Camacho se forma em Direito, 1864, que Cristiano Palha adivinhou as falências bancárias, 1867, que foi o período da enfermidade de Quincas Bordas, o filósofo. E temos também 1870, que Rubião recebe em casa um barbeiro que lhe deita abaixo as barbas, para lhe deixar somente a pera e os bigodes de Napoleão III. Temos também o espaço da obra, que a ação acontece em Barbacena, que é no estado de Minas Gerais, e principalmente no bairro de Botafogo e do Flamengo, que é na cidade do Rio de Janeiro. Vou citar também algumas curiosidades da obra. Bom, o romance é realista de 1891, a autoria é de Machado de Assis, a crítica à burguesia. Ela apresenta narrador onisciente, é um espaço da narrativa no Rio de Janeiro, tempo da narrativa é do século XIX e a temática principal é o jogo de interesses. E uma outra curiosidade é que existe um filme da obra Quincas Borda. O título é Quincas Borda mesmo, né? O ano do lançamento é de 1987. A direção foi feita pelo Roberto Santos, que é de 1928 a 1987. O roteiro foi por Roberto Santos, a fotografia foi por Roberto Santos Filho, a montagem foi por Carlos Álvaro Vera, a música por Manuel Paiva e Luiz Chagas, e o elenco principal foi Elber Rangel, de 1944 a 2002, que foi o Rubião. Temos também o Fulvio Stefani, que era o Cristiano Palha. Temos também o Brigitte Broder,
que representava Sofia, e também Paulo Vilaça, que representava Quincas Borda. E agora eu vou estar entrando um pouquinho mais a fundo sobre Machado de Assis. Bom, o nome completo dele é Joaquim Maria Machado de Assis. Nasceu em 21 de julho de 1839, no Rio de Janeiro. Era filho do brasileiro Francisco José de Assis, que foi de 1806 a 1864, e da açoriana Maria Leopoldina Machado de Câmara, 1812 a 1849, que viviam como agregados na chácara de Maria José de Mendonça Barroso, que era viúva de um senador. O escritor, que foi tipógrafo, revisor, tradutor e funcionário público, publicou Hoje Avental, Amanhã Luva, que foi sua primeira peça teatral em 1860. Crisálidas, seu primeiro livro de poesias, em 1864. Contos de Fluminense, seu primeiro livro de contos, em 1870. E Ressurreição, que foi seu primeiro romance, em 1872. Mas foram os romances da fase realista que deram fama a Machado de Assis, um ator que iniciou sua carreira literária com obras românticas. Assim são de sua segunda fase livros como Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi em 1881, Quincas Bordas, 1891, e o famoso Dom Casmurro, de 1899. Um dos raros homens negros a serem reconhecidos e consagrados como grande autor intelectual do século XIX. Machado de Assis entrou para a história como um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, em 1896, e foi o primeiro presidente dessa instituição antes de falecer em 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. E agora eu vou estar falando um pouquinho sobre o contexto histórico de Quincas Borda. Os principais fatos históricos que levam ao surgimento do realismo no Brasil são a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que proibiu o tráfico de escravos e, portanto, abria caminho para a abolição da escravatura, que foi ocorrida em 1888. Temos também a Guerra do Paraguai, que foi o conflito armado que durou de 1864 a 1870 e provocou grande endividamento no Brasil. E temos também o movimento republicano, que levaria à proclamação da República em 1889. Esses acontecimentos propiciaram o fim da decadente monarquia brasileira e do conservadorismo que ela representava. Com ela também chegou o fim do romantismo, que cedia o espaço a uma nova estética mais comprometida com a realidade e disposta a fazer uma contundente crítica social. E para finalizar o trabalho, eu vou estar falando um pouquinho sobre o narrador. O narrador de Quincas Borda é, em certa medida, o próprio Machado de Assis. É importante observar que não se deve confundir o narrador com o escritor. Neste romance, porém, Machado de Assis assume a postura de escritor e narrador. A passagem a seguir, como outras obras, quebra a objetividade de narrar em terceira pessoa. Este Quincas Borda, se acaso me fizeste o favor de ler Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo naufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro, hipnopinado e o inventor de uma filosofia. Aqui o tens agora em Barbacena. Uma observação é que as narrativas de Memória Póstumas de Brás Cubas e de Quincas Borda tocam-se no início do capítulo 5, sendo uma espécie de continuação daquela. Mas a história de Quincas Bordas é completamente outra. Este romance mostra a caminhada de Rubião para a loucura, de modo que o verdadeiro elo entre os romances é apenas o humanitismo, filosofia com a qual Quincas Borda marcou sensivelmente Brás Cubas, mas na qual, apesar de seus esforços, nada conseguiu transmitir a Rubião.
Bom, e esse foi o trabalho. Espero que a senhora tenha gostado e até a próxima.